Bom dia, alunos. Eu vou colocar a pauta para vocês copiarem da aula de hoje, tá? Enquanto eu passo a pauta para os alunos presenciais, ok? Nossa, tem que ter coragem, né, pra colocar. Eu coloquei porque foi 10 reais, ele não... Tô falando, do lado do meu ano. Não, aqui, 10 reais, meu. Não lixo, assim, não lixo é muito barato. Não, o lixo demora 2 meses. 20 dias o meu. $10 você pagou, né? Não, 10 reais. E o frete? Não teve. Se eu quiser, falso. A lixo não é não, isso não é verdadeiro. Não, você comprou um relógio lá no kit de básico. Ela começou a cagar. Isso não foi verdadeiro, gente. Deixa eu ver como não é a outra. É isso que eu ia falar. Eu acho que a Emily ficou diferente. Ah, sei lá, bota para eu. Ué, eu veio ontem, eu veio hoje. Vai copiar a placa, silêncio. Tá lendo? Gente, tio! Sério? Cadê ela? mentira. Sério? Agora ela não tem né? Meu Deus do céu! É, você tá vendo a professora de geografia, assim, né? Super! A professora até O que tá se fazendo, professora? Não. Professora! Mano. Para! Vamos conversar ali e fazer a conta. coisa triste. Você não tá falando da minha. É uma coisa Ei, nossa Deus. A Cacá que não aí Maria, tio, vamos copiar a placa. questões. Eu vou fazer aqui um vídeo de a pauta. 30 segundos. Professora, dá 8 quarta-feira. O que está escrito ali, professora? É 8 ou 9? 9. 9, ok. Pegar uma. Professora, você pode falar como é que é o 9? É que não vou entender. Eu vou de arte de português, porque esse ano passado, aí eu pensei, tem português, não de arte. Vai ter que copiar na agenda, né? Não, quem vai esperar vai ser. Porque eu lembro de outra coisa, das últimas coisas da agenda. Eu sei. Ai, desculpa, sabe o chão? Fica no chão. Vai achar o salário. Ela tá falando da Catarina, gente. Deixa ela. Ela é normal, ela é normal, relaxa. Eu sou normal, me super. Aí a menina já chegou. Linda. Ela já tá chipando. É só pra falar, né?
Manu, você vai anotar 2? Vai contar. Nossa, primeiro o quê? Só falta minha M e elas vão marcar hoje. Ah, eu não chamo, ela não pode se marcar. Eu vou levar a ficha. O problema é teu, não meu. Você tem coisa de você? Ela tá. É, claro. A Catarina não te fala. Eu não confio. Vocês estão conseguindo ver a pauta aqui? Sim. Tá, eu vou colocar de volta aqui. Nem todos conseguiram copiar, né? Eu vou colocar novamente aqui para vocês copiarem. Professora, tem muita tarefa aqui. Já vou olhar em relação a isso, tá? Menina, não é pra escrever de caneta? Eu deixei 2 questões no caminho. Gente, não consigo ver. Você tá conseguindo aí? Sim. Não cria sala, não cria nada. Tá achando que eu vou trabalhar? Pois bem, eu não sou. Então, o que eu farei hoje? Correção das questões 37 a 55. É tudo CA, produção, língua portuguesa, gramática. O último é a apostila. A tarefa é a apostila. Tá? Sim, pronto. Professor que manda aqui. Porque tem que ser semana que vem na outra já trabalhou hoje. Se vai tirar a nossa, vai ser uma. Você Ela tirou 8, eu tirei 10 em português. Ah, eu tirei muito. Ah, eu quero, Matheus. Você tá me copiar a pauta, meu Deus. Duas vezes que ele tirou um 10. Também ajuda, né? Não, a Laura é inacreditável. A Laura Eu tirei 8. Ela vai 15, né, professora? Isso. A resolução dos exercícios, questões 1 a 15. Ah, sim, aí é 16. Página 19 a 24, do CA de língua portuguesa. E a resolução da tarefa, né, das questões da tarefa, questões 14 a 32, página 9 a 16. Professor, até agora ninguém conseguiu falar essa palavra desde o primeiro vídeo de aula. Falar o quê? Uma palavra. não pode ser. Ele falou uma palavra, mas tem tanta palavra. Verdade. Aquela lá que eles vão fazer entrevista de falar saindo. Mas ele tá no chão, eles então não tem chão. Vai, chefe. Eu tiro 10. Só tiro 10. Se Deus dar as palavras, escreve na sua cara. Não sei como que é. Aula, nossa, você vai dar aula na pegação, você vai na sua. O que é isso lá, né? Sei lá, eu não sei muito feio.
Todos já copiaram? Rápido para eu poder corrigir e explicar conteúdo ainda hoje. Bora, gente. Eu terminei. A gente está bem nos cadernos, a gente vai fazer. Nossa. É difícil estar. Pronto? Todos copiaram? Eu não contei nem você. Agora, eu farei a chamada, tá? Então, prestem atenção, que eu vou perguntar aqui. Eu preciso achar aqui. Aqui. Alana. Ana Carolina. Online. Emanuela. Emily. Felipe. Guilherme. Presente. Foi você que mandou a tarefa para mim? João Pedro. Foi, professora. Tá, eu já vou registrar aqui. Jonathan. Maria Clara. Maria Clara? Opa, eu tô Oi. aqui. Tá, são duas Maria Clara, né? Então eu já coloquei presença. Maria Eduarda. Matheus. Os dois estão presentes. Melissa. Melissa está presente, acabei de ver. Nicole. Presente. Renan. Presente. Tiago. Presente. Então, apenas a Emily faltou. Ok. Agora a tarefa.
E tem aqui meu WhatsApp, né? Os alunos que fizeram, para eu acompanhar. Guilherme Yudi. Tiago Pes também. Renan. Ana Carolina. Tá. Então, dos online, que eu estou verificando aqui, falem para mim se eu estiver errada. Dos alunos que fizeram a tarefa online, né? Guilherme Yudi, Renan e Tiago. Correto? Esqueci de alguém? Fale agora, porque depois eu posto, né? Aí já viu. E Guilherme Yudi. Então, 3 alunos online fizeram. Agora eu vou olhar os alunos presenciais. Hã? Vai olhar na nossa CA, amiga. Vai passar os olhos. Só vou olhar, passar os olhos. Para ver quem fez e quem não fez. Tem 1, 2, 3. Faz a mesma questão que eu faço aqui. Quem não fez, aí você vai no colocando. Eu tenho 3 questões. 3. Não faço coisa. 2 questões. 3 questões. Só um pouquinho, rapidão. Cinco questões agora. 6, 7. Era 13, 14, 15, 16, era só 14. Era só 13. Sentiram dificuldade com os exercícios? Alguns sim, alguns sim. Não. Não, aí eu desisto, daí eu Você também, né? Sim. Então, falem aqui para mim rapidão o nome dos alunos presenciais para eu poder anotar aqui. Eu vou ter que fazer um separado, presencial e online, porque senão... A Ana Carolina não é daqui, é do presencial online. Então, é a Lana, Emanuela, fizeram, certo? Vou colocar aqui. Emanuela, a Emily não fez.
João Pedro, está? O João Pedro é daqui? Hã? O Jonathan não fez, né? Você fez? Não fez? Fez? Você fez? A tarefa? É? Não lembro de ter olhado. A Maria Clara aqui, quem que é? Maria Clara, qual é o sobrenome? Maria Eduarda. Matheus Moraes, Matheus. Melissa não fez, Nicole. Eu não posso. Só um pouquinho, alunos. Página 13 e 17. Eu não corrigi a questão. Você corrigiu até a... Ah, é a partir da 37, né? É. Tá, beleza. Então, vamos começar. Retomando o que nós estudamos na semana passada. Transitividade verbal, não. Nós vamos estudar hoje, tá? Caso não dê tempo de vocês fazerem muitos exercícios, aí da pauta eu elimino a tarefa. Aí vocês vão fazer os exercícios que seriam para realizar em sala, vocês fazem como tarefa, tá? Seguinte, então, o predicado. Vocês precisam saber essa diferença entre sujeito e predicado, primeiramente, né? Predicado é aquele que está relacionado à ação praticada pelo sujeito. O sujeito pratica uma ação. A ação praticada pelo sujeito é o predicado. Tá? Basicamente isso. Então, depois nós vamos falar a respeito da transitividade que esses verbos que indicam ação apresentam, tá? Na página 37, diz o seguinte... Não, 37 não. Página 13, questão 37. O texto relata a descoberta de uma nova espécie de dinossauro por um fazendeiro chinês. A quem esse texto se destina esse texto? Porque essa descoberta foi publicada no período Nature. Ele se destina aos professores e aos interessados pela vida animal, tá? Aos professores e aos indivíduos interessados pela vida animal.
Não é qualquer pessoa que se interessa por esse ramo. Por isso que fala as pessoas interessadas pelo assunto abordado, tá? E aos indivíduos interessados em vida animal. Por que essa descoberta foi publicada no periódico Nature? Oi? Sim, mas esse tipo de revista trata de um assunto especializado de divulgação científica. Texto de divulgação científica, tá? Por exemplo, existe uma pesquisa. Aquela pesquisa foi elaborada, foi aplicada e tudo mais. Então, aí ela é divulgada, tá? Porque se trata de um canal de comunicação especializado em divulgar descobertas científicas. Começou a dar sede. Como os cientistas chegaram à conclusão de que o animal deveria ter aproximadamente 8 anos quando faleceu? Deixa eu falar como ficou aqui. Está no segundo parágrafo do texto. Tá? Ó, os fósseis foram encontrados em condições notáveis, como o corpo preservado quase inteiramente, incluindo o crânio e o maxilar. Então, segundo parágrafo, tá? Para eu não precisar repetir a questão, é só vocês copiarem o segundo parágrafo. É ele que. Oi, pode falar. Que você tá? Você tá fazendo a Página 13. Correção. Questão 37 eu já corrigi, né? Que fala sobre a quem se destina esse tipo de texto e por que ela foi publicada na Nature. E depois eu falei em relação à idade do animal, né? Qual seria a possibilidade, né? Quando eles fazem estudos, eles precisam indicar isso, né? Então, por conta do crânio e do maxilar, eles determinaram que foi por volta de 8 anos de idade por volta de 8 anos que faleceu, que ele já tinha falecido. O destinatário é pessoas interessadas nesse tipo de texto, nesse tipo de assunto. Questão 39, página 14. Em relação ao fóssil que foi encontrado, quais animais podem ser considerados parentes dos dinossauros? Um ancestral da avestruz ou do casuar? Mas também tem os outros dinossauros, né? Sim, mas é o ancestral de avestruz ou do casuar. Ave nativa da Austrália e da Nova Guiné. Está no terceiro parágrafo, tá? Nas últimas linhas do terceiro parágrafo. Casuar, então? Casuar.
Próxima questão. Quais eram as características físicas do animal e para que servia sua crista? Oh, ela serve, é como símbolo de ostentação, tá? Desses animais. Então, vocês coloquem, tem até em relação à conquista da fêmea. Então, ela está no parágrafo... No quarto parágrafo, tá? Era sinônimo de saúde do indivíduo durante o período do acasalamento. Sua crista servia como ostentação, comunicação e indicação de saúde no período de acasalamento. Está no quarto parágrafo, nas últimas linhas. Aí tem a questão do tamanho, né? Que eles tinham aqui. (15 centímetros de crista, coxas fortes, garras adaptadas para a caça. São características do dinossauro, tá? O animal tinha 1,5 metro quase, né? 1,60 m. Uma crista... Ai, ele entrou agora. Uma crista de 15 centímetros, coxas fortes e garras adaptadas para a caça. Esses itens que eu acabei de falar apareceram no primeiro parágrafo, tá? Possuía uma crista de 15 centímetros e tinha coxas fortes. Emily, nós estamos na questão 40, da página 14. Nas orações, possuía uma crista de 15 centímetros e tinha coxas fortes. É possível identificar o sujeito pelo contexto? Qual o sujeito da frase? O dinossauro? O dinossauro é o sujeito. Coloquem o dinossauro, ponto e vírgula, um ancestral da avestruz e do causar. Na 41, professora? 41. O dinossauro, ponto e vírgula, um ancestral da avestruz e do causar. Casuar. Um ancestral da avestruz ou do casuar. Ô, professora, qual que é a 37? A 37 você vai copiar lá do... Ah, não, isso daqui você não vai copiar. Você vai colocar que se destina aos pesquisadores e aos indivíduos que se interessam pelo assunto e foi publicada nesse periódico para divulgar descobertas científicas. Ah, tá, obrigada. De nada. Na 42, está pedindo o seguinte, para vocês identificarem o sujeito e fazerem a classificação, tá? Um fazendeiro chinês encontrou os restos de uma nova espécie de dinossauro. Quem é o sujeito? Um fazendeiro chinês, tá? É o sujeito. O restante que apareceu após a palavra chinês é o predicado. Letra B. Que tipo de sujeito é? Na letra A, quer dizer? Então, vocês têm que colocar sujeito simples, tá? 2 pontos, um fazendeiro chinês. Então, vocês fazem a classificação e identificam o sujeito. Letra B. Acreditam que o esqueleto date de um período
entre 100 e 60 milhões de anos atrás. Sujeito? Indeterminado. Terceira pessoa plural, tá? Terceira pessoa plural, sujeito indeterminado. O fóssil provavelmente pertenceu a um ancestral da avestruz e do casuar. O fóssil, sujeito simples. O crânio e o maxilar ajudaram os especialistas na estimativa da idade do animal. Sujeito composto, o crânio e o maxilar. Certinho? Então, letra A, sujeito simples, um fazendeiro chinês. Letra B, sujeito indeterminado, terceira pessoa plural. Acreditam, não dá para identificar quem acredita. O fóssil, sujeito simples. O crânio e o maxilar, sujeito composto. 43. Complete cada uma das orações a seguir com o tipo de sujeito indicado entre parênteses. Sujeito composto, tá? Foram encontrados em condições notáveis. Crânios e maxilares. Nós estamos falando disso, né? Do dinossauro. Letra A, crânios e maxilares. No sujeito indeterminado não se insere sujeito, então não coloquem nada, tá? Letra C, sujeito simples. Percebemos. Nós. Viveu entre 100 e 66 milhões de anos atrás, sujeito simples. Os dinossauros, o animal, mas o sujeito está no singular. Então, o dinossauro viveu, tá? Se fosse viveram os dinossauros, tá? Então, o animal ou o dinossauro. A letra B, você não coloca nada, porque o sujeito é indeterminado. E a letra C, você coloca nós. Por exemplo, vocês poderiam colocar assim, os cientistas e eu percebemos. Daria certo. Só que ficaria sujeito composto, não sujeito simples, tá? Oi. O cabelo, porque não sabia que era comparado, não sabia que era nada, você não coloca nada. Se você quiser colocar um conjunto vazio, de repente, não tem problema não. 44. As orações a seguir estão na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, exceto uma delas. Quando nós falamos em sujeito, oração inversa, ordem direta, inversa, quer dizer o quê? Quando é inversa, é quando o predicado aparece antes do sujeito. Ordem inversa. Ordem direta é quando aparece sujeito, verbo, complemento. Fica correto? Vive na Austrália e na Nova Guiné o causar. Quem que é o sujeito dessa frase? O casuar, não é? Então está na ordem inversa. Já matamos a resposta. Letra A. As garras possibilitavam a caça de lagarto. Está correto, elas que possibilitavam. As criaturas tinham cerca de... Então, aqui também está o sujeito na ordem direta. Os animais tinham hábitos. Os animais que tinham. Então, o sujeito apareceu antes. Então, na ordem correta, ficaria... O casuar vive na Austrália e na Nova Guiné. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Ela está.
Então, a ordem direta fica: o casuar vive na Austrália e na Nova Guiné. A Austrália e Nova Guiné funcionam como adjunto adverbial de lugar, onde que o casuar vive. Questão 45. Nas orações a seguir, o sujeito é simples, exceto em qual delas, né? Em uma delas, qual que é? A crista do animal tinha muitas utilidades. A crista é o sujeito, né? A crista do animal é todo o sintagma nominal. 45, página 15. As comparações ajudam na compreensão da função da crista em um animal extinto. As comparações, sujeito simples. Os dinossauros oviraptores se desenvolveram em uma região da China. Os dinossauros, sujeito simples. Comunicação e ostentação são prováveis utilidades da crista. Sujeito composto apresentam dois núcleos. Comunicação, ostentação, portanto, sujeito composto. Letra D. As demais são sujeito simples. Leia as orações a seguir e indique e classifique o sujeito. Letra A. Li a descoberta no periódico Nature. Quem leu? Eu. Sujeito oculto. Coloque em sujeito oculto, eu. A nova espécie de dinossauro ganhou o nome de sei lá o quê. Como que é o nome? Goritorator. Oi. Falei sim, sujeito oculto, eu. Letra B, sujeito simples, a nova espécie de dinossauro. A letra B, todo sintagma ali, tem que copiar. Olha só vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês. O sujeito é toda a parte que corresponde ao sujeito da oração, ao sintagma nominal. Dentro do sintagma nominal contém o determinante, os determinantes e o núcleo. Qual que é a parte principal da letra B? O núcleo? Qual que é o núcleo? Espécie, tá? Então, quer dizer o quê? Que espécie é o núcleo e todos os termos que estão relacionados à palavra espécie funcionam como determinante. Então, ó, tem que escrever tudo. A nova espécie de dinossauro. Tudo isso faz parte do sujeito da oração. Se na questão tivesse qual é o núcleo... Tudo até dinossauro. Todo sintagma. Se na questão tivesse, identifique o núcleo do sujeito da frase. A nova espécie de dinossauro ganhou o nome de Goritorator, Jacopsi, sei lá como fala isso. Aí você teria que identificar o núcleo, que é a parte principal, espécie, e quais são os determinantes? A nova de dinossauro. Todos esses termos especificam, determinam que tipo de espécie é. Poderia ser espécie de cobra, né? Então, por isso que vocês precisam saber o que é determinante e o que é núcleo. O núcleo é a parte principal do sujeito, tá? O sujeito da B, a nova espécie de dinossauro. Sujeito simples. Professora, mas por que dinossauro não seria núcleo? Hã? Por que dinossauro não seria Por que núcleo? dinossauro não seria o núcleo? Porque poderia ser outro tipo de bicho. Ah,
Agora, tipo assim, é o que eu acabei de falar para vocês. Poderia ser a nova espécie de cobra. Cobra, eu estou especificando que espécie seria. A palavra espécie, ela é muito ampla. Pode ser qualquer tipo de espécie. Mas é a do dinossauro. Então, a partir do momento que eu especifico, eu estou determinando que tipo de espécie é. Por isso que não pode ser. Aí a gente cai naquela ilusão. Pensa o seguinte: o sujeito, o núcleo do sujeito sempre vai ser o substantivo. Dinossauro é um substantivo. Mas vocês têm que observar o que vem antes de dinossauro. Qual palavra que veio antes do dinossauro? Não, qual palavra? De. De é preposição. O de já determina que não pode ser, porque é uma locução adjetiva. Eu estou especificando que tipo é, tá? Quando que eu sei? Geralmente, o substantivo ele vem acompanhado do artigo e não da preposição, para poder ser sujeito, para poder ser substantivo, tá? A preposição ela vai aparecer nos advérbios, nas locuções adverbiais e nas locuções adjetivas também, tá? São elas que especificam, no caso, a espécie, que é o substantivo. O animal possuía uma crista de 15 centímetros e coxas fortes. Qual o sujeito? Que tipo de sujeito é? O animal é o sujeito. Qual que é a classificação? Qual que é o núcleo desse sujeito? Animal. Qual que é o determinante? É só isso, a classificação. Eu só estou especificando porque, por exemplo, tem uma frase muito extensa e vocês não conseguem identificar o núcleo. Acompanhe os textos da Live Scientist. Live. Hã? Eu, sujeito oculto. Gente, eu não sei porquê, não sei se é porque é minha área, mas eu amo essa matéria. É muito boa. Ela é linda. É uma delícia. Ó, 47. Por quem foi criada a plataforma Class Dojo? E com qual objetivo? Número 47, tá? Página 16. Como? Isso. Para auxiliar os professores no gerenciamento do comportamento dos alunos em sala de aula, bem como para dar retorno sobre as habilidades não cognitivas. Deixa eu olhar onde está isso daqui. Primeiro parágrafo. No problema, né? Primeiro comportamento dos alunos e resultados. No primeiro problema ali. Olha só, onde fala problema, está escrito o seguinte: a plataforma se propõe a ajudar professores e gerenciar o comportamento dos alunos em sala de aula e dar retorno sobre as habilidades não cognitivas. Está no subtítulo problema, tá? Vocês podem pegar, quem tem marca-texto, podem marcar isso daqui. Marquem tudo e coloquem questão 47. E também já está na página 17 e a quarta aula, né? Que comportamento e habilidades estão sendo avaliados pelos professores na plataforma? Isso mesmo. Então, está lá nas soluções. Comportamentos e habilidades como respeito, trabalho em grupo, pontualidade, liderança, entre outros. Comportamentos e habilidades. Sim. Comportamento e habilidades. Problemas de comunicação, certo? Não, tem que colocar tudo, tá? E habilidades.
Comportamentos e habilidades como respeito, vírgula, participação, vírgula, trabalho em grupo, vírgula, pontualidade, vírgula, liderança, entre outros. De que forma o software auxilia na comunicação entre a escola e a família? Os pais podem receber relatórios sobre o filho. Coloquem aí, os pais podem receber relatórios sobre os filhos. Relatórios sobre os filhos. Que resultados os professores sentiram ao utilizar essa plataforma em sala de aula? Isso. Os alunos melhoraram o seu comportamento em sala de aula e conseguem desenvolver habilidades necessárias para alcançar o sucesso dentro e fora da classe. Tá. E conseguem desenvolver as habilidades necessárias. Está no resultados, tá? Coloquem lá no resultados, questão 50. Conseguem desenvolver as habilidades necessárias para alcançar o sucesso dentro e fora de classe, da classe, quer dizer. A questão 51 é a letra A e a letra C. Estamos terminando a página 17, é a última, questão 52. É para classificar, tá? Classificar e colocar o sujeito. Como que vocês deveriam identificar? Através do verbo, tá? Recebem. Eu quero... preencha as lacunas a seguir com o sujeito simples ou composto. Em seguida, indique o tipo de sujeito que você empregou. Então, eu vou falar para vocês aqui a sugestão, tá? Pode falar. Depois eu vou falar primeiro, depois você vê, daí eu vejo se está certo, tá? Letra A. Recebem retorno em tempo real. Os alunos recebem retorno em tempo real, sujeito simples. Pega essa garrafinha de água para mim, por favor. Vamos lá. Letra B, os alunos, letra A, os alunos, sujeito simples. Coloquem no primeiro espaço os alunos, entre parênteses, sujeito simples. Na letra B, pais e outros funcionários da escola. Também tem acesso a relatórios com informações, com as informações. Pais e outros funcionários da escola. Vocês também poderiam colocar pais têm acesso, mas aqui tem a palavra também. Então, quer dizer o quê? Que tem mais de uma pessoa, né? Não só os pais, tem mais de um grupo. Letra B. Pais e outros funcionários da escola. Como que você colocou? Tá certo, Matheus. Ah, tá. Aí tem que ser sujeito composto. Na letra B, Na letra B, sujeito composto. Pais e outros funcionários da escola. Os pais também têm acesso a informações. Pais e quem mais? Os pais. Só os pais? Só que tem a palavra também. Quer dizer o quê? Que tem mais de uma pessoa, mais de um grupo.
As crianças e adolescentes podem criar avatares e acompanhar o desempenho dos colegas. Sujeito composto. Letra D, a plataforma se propõe a ajudar professores. Sujeito simples. Não, qual que é a C? Hã? Qual que é a C? A letra C, crianças e adolescentes. Crianças e amigos. Pode ser. E na B eu coloquei os pais, professores, dos alunos. Na letra D, Na letra C, D de dado? B de bola. Pode ser. Bom, sujeito composto, tá? E a T? A letra D é a plataforma. Sujeito simples. Oi? E eu coloquei assim, professora, a diretora se propõe a ajudar professores e alunos. Não. É a plataforma. Porque tem que ter a ver com contexto, né? O contexto o contexto disso aqui que vocês leram. Número 53. Substitua o sujeito simples por sujeito composto nas orações abaixo e faça os ajustes necessários. Por que tem que fazer os ajustes necessários? Por causa do verbo, do plural do verbo. Se o verbo está no plural, vocês precisam fazer a alteração, tá? A ferramenta procura resolver dois problemas comuns aos educadores. A ferramenta, o que mais? E o criador? Pode ser. Eu coloquei a ferramenta para resolver dois problemas dos educadores e dos alunos. Fala de novo? Eu coloquei a ferramenta para resolver dois problemas dos educadores e alunos. Ficou faltando... Ah, não. Você mudou a ordem. Porque ali, desempenho dos alunos, não é o sujeito. Qual que é o sujeito? É a ferramenta. Então, você vai... Aqui eles mudaram, mas, ó, como que ficou aqui? Os diretores e os coordenadores procuram resolver dois problemas comuns aos educadores. Os diretores e os coordenadores procuram. Aí copia o restante. Os diretores e os coordenadores procuram resolver dois problemas comuns aos educadores. Tá bem, né, professora? Não, letra A. Os educadores podem acompanhar o desempenho dos alunos. Correto. Os educadores e os pais podem acompanhar o desempenho dos alunos. Cada estudante tem acesso ao feedback em tempo real. Cada criança e adolescente tem acesso ao feedback em tempo real. Quem pertence ao grupo de estudantes? Não é criança e adolescente? Criança, adolescente, adulto. Qualquer uma dessas palavras caberia, tá? Crianças e adolescentes têm acesso ao feedback em tempo real. Letra D. Eles podem se divertir com a criação e a modificação de seus avatares. Quem seriam eles? Não, então tem que ser, os estudantes e os professores, as crianças e os adolescentes poderiam ser. Podem se divertir com a criação e modificações de seus avatares.
As crianças e os professores, ou os estudantes e os professores, tanto faz, tá? Podem se divertir com a criação e a modificação de seus avatares. Os alunos e os professores, os estudantes e os professores, as crianças e os estudantes e os adolescentes, qualquer coisa que vocês coloquem nesses dois grupos caberia. Leia as orações a seguir, sublinhe o sujeito e classifique. Qual o sujeito da letra A? Cada estudante. Coloquem sujeito simples, correto. Letra B. Quem é o sujeito? A ferramenta. O sujeito é a ferramenta. Que tipo de sujeito é? Sim. O software é o sujeito simples. O software é o sujeito simples. Você estava falando ali, Tá. Letra A é cada estudante, sujeito simples. Letra B, a ferramenta, sujeito simples. Letra C, o software, também sujeito simples. E a letra D, a professora de matemática e ciências, sujeito simples. Ela é professora de matemática e de ciências. Então, duas professoras e uma professora de matemática. Todos são sujeitos simples. Eu só vou buscar aqui o canetão, que eu vou ter que usar aqui para explicar o conteúdo. Um pouquinho. Aí eu já volto para eu poder explicar com vocês. Eu vou explicar geral para todos, tá? Aí, à medida que eu precisar escrever no quadro alguma coisa, aí eu vou usar aqui o quadro para eles e o quadro branco do aplicativo. Letra? Sim. A letra C é sujeito simples, o software. A número 55. Nas orações da frase, premia ainda o trabalho em equipe e penaliza o bullying. O sujeito pode ser identificado pelo contexto. Quem realiza essas ações? A professora de matemática e ciências, tá? Já volto. Eu comecei 5 anos. Eu também fazer tarefa. Eu faço tarefa 8, 5, 6 horas. E eu tenho 18 páginas. Tá. Eu fui fazer uma parte da conferência. Ela vai embora, ela vai. Ele falou que eu por isso que eu passar no mais da cada sala vai ter outro vídeo. Nicole, não é certinho, tá bom? Isso é certinho, tá?
Manda só por perto. Oxi, do nada, pessoa tá vergonha. Ah, Nicole, não. Nicole, não. Pronto. Eu preciso que vocês façam silêncio, tá? Para poder atender aqui ao mesmo tempo. É a continuação, página 18. Tá? No CA de vocês está na página 18. Professora, que página a gente tá? Página 18 do CA. Tá bom. Eu vou colocar aqui no portal para vocês verem. Só para eu exemplificar aqui na aula. Porque é muito ruim para procurar. Porque fica num livro só, aí rouba tempo. Mas assim, enquanto eu abro aqui, eu já vou falar para vocês a respeito. Quando nós falamos em transitividade verbal, quer dizer o quê? Que existe uma ação praticada por um sujeito e essa ação necessita de complemento, ou não. Esse ou não que acaba sendo o BO da situação, né? Mas então, o que quer dizer isso? Quer dizer que os verbos eles podem ser transitivos ou intransitivos. Esse in, antes da palavra transitivo, esse in, ele significa o quê? Que ele não tem transitividade, ele não precisa de complemento para estabelecer sentido, inclusive, tá? Ele não precisa de complemento, ele não exige complemento. O que aparecer seguido de um verbo intransitivo não é complemento verbal. Ele é chamado de adjunto adverbial, porque ele vai expressar o quê? O tempo, o modo, o lugar. Então, ele expressa isso. Isso daí não é complemento do verbo, tá? Segundo o meu professor da faculdade, ele falava que é curiosidade feminina. É a mulher que quer saber detalhe. Ai, tem que ser o meu professor da faculdade, o mala. Tá? Mas é interessante vocês entenderem nesse sentido, que, tipo assim, o verbo, não é porque ele é um verbo intransitivo que ele não precisa de algo que apareça seguido. Até porque nós falamos muito de texto. Essas palavras, os verbos, eles são inseridos em texto. Então, ele ali vai colocar o quê? Um local. Por exemplo, naquele texto lá do dinossauro, falava o local onde houve a possibilidade de encontrar o dinossauro. Não tinha essa questão? Então, vai o quê? Vai identificar onde, em que tempo que ocorreu isso, quanto tempo que aquele dinossauro provavelmente tenha morrido. Então, tudo isso é advérbio. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão. Aí nós temos os verbos transitivos. Os transitivos, eles exigem complemento. E esse complemento, ele pode ser seguido de preposição, quando os verbos forem transitivos indiretos, e ele pode não vir seguido de preposição, quando não for seguido de preposição, ele é chamado de transitivo direto. Eu não vou conseguir achar aqui, vai enrolar muito.
Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar a tela porque parece que eu falo grego. Eu tenho a impressão, assim, que tá todo mundo boiando. Eu não, você não entende o que você falou. Alunos online, vocês tiverem dúvida, perguntem para mim, tá? Porque o aluno fica quieto, às vezes ele fica quieto e ele fica com vergonha de perguntar. Aí eu não tenho como saber se o que eu estou passando, vocês estejam entendendo. Na apostila de vocês tem alguns exemplos. Por exemplo, acompanhem aí, tá? Depois eu mostro no quadro enquanto os outros vão fazendo a tarefa. Meu filho nasceu. Ele nasceu. Agora, em que hospital, em que cidade, quando, que horas? É advérbio, tá? É a tal curiosidade feminina que meu professor da faculdade falava. Ele deve falar ainda, tá? Porque não morreu. E ele é tão viciado na análise sintática que uma vez eu fui na casa dele para ele me atender na questão da monografia, que eu precisava apresentar para terminar o curso. Aí ele falava assim, para a filhinha dele que era recém-nascida, estava chorando. Ô, minha filhinha, fica quietinha, depois papai vai ensinar análise sintática para você. Eu falei, coitadinha da criança, vai ficar traumatizada. Tá, mas olha só. Meu filho nasceu. Esse verbo, ó, meu filho nasceu. Ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Meu filho nasceu no hospital. No hospital universitário. Nossa, universitário. Tá. Aqui. Vou colocar maiúsculo, né? Porque nós estamos falando de um hospital. Professor, não seria na maternidade, não? Ah, é hospital, é qualquer hospital, tá bom. Não precisa. É só para vocês entenderem isso. Na Santa Casa, no Hospital Universitário, no Rosa Pedrocian, no Uber, aparece de vez em quando. Ai, uma criança quase nasceu dentro de um carro. Acontece, gente. A mulher matou o bebê, vai morrer, cara. O bebê nasceu no vaso, o bebê morreu. Então, isso daí é adjunta adverbial. É um advérbio que expressa o quê? Lugar. Agora, meu filho nasceu. Oi? Eu não entendi o que é complementos adverbiais. Eu vou falar agora para vocês. Eu estou ainda no intransitivo, tá? Só vou mostrar aqui para você. Ai. Nasceu às 7 horas. De domingo. Olha só. Meu filho nasceu às 7 horas da manhã de domingo. Se é 7 horas da manhã, né? Tá bom. Silêncio. Ó, meu filho nasceu às 7 horas de domingo. Indica o quê? Tempo. Meu filho nasceu prematuro. É o modo, né? Tipo assim, o tempo que ele nasceu. Então, tudo isso é acessório. Silêncio. O sétimo ano. Tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu estou inserindo após o verbo nascer, ele é acessório. Não é tão importante quanto o complemento do verbo, tá? Por quê? Porque a gramática, ela divide, a análise sintática divide a predicação dos verbos, né? Em termos integrantes, termos acessórios e termos essenciais da oração. O que são termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. É essencial. O que é integrante? Integra. Objeto. Direto e indireto.
são os complementos verbais, Tiago. E termos acessórios, que são informações que são acrescentadas para aquela ação verbal. É um acréscimo, é um acessório. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é a diferença de acessório e integrante. Essencial. Eu posso sair de casa, hoje em dia eu não posso mais, mas eu posso... isso daqui, a máscara, é um acessório. Só que em virtude de muita contaminação e tudo isso que vocês já sabem, ela já não faz mais parte como um acessório. Ela é integrante, ela é obrigatória, ela é essencial. Ela entraria nesses nos 3 itens. Ela seria um acessório, ela seria integrante e ela seria essencial. Ela é essencial pela nossa saúde, né? Agora, o brinco. O brinco é um acessório. O brinco é um acessório. Não é obrigatório, tá? A nossa vestimenta é obrigatória, uniforme. Tá? Então, o que vocês têm que entender em relação... Só um pouquinho. Sem gracinha. Então, o que vocês precisam entender é que os adjuntos adverbiais, eles são acessórios daquela oração. Elas dão mais informações a respeito, mas ela não é o complemento do verbo. Quando a gente faz, em relação a complemento do verbo, a gente faz perguntas para o verbo. O meu professor da faculdade, esse mesmo, falava: qualquer dúvida, perguntem para o verbo, ele vai responder. Só que não, né? Mas ele responde sim. Como que eu vou dizer isso? Nós fazemos geralmente essas 2 perguntas. O que, de que. O que, essa pergunta que não vem preposicionada, ela é um verbo transitivo direto. O direto sem preposição. O indireto, Mateus. O indireto, preposição. Quem não sabe preposição não entende conteúdo. Dica: tem dificuldade na preposição? Pesquisem. O Google ajuda horrores. Quando a pergunta é o que é direto, de que, indireto, tá? O que vai acontecer? Após o verbo, vai aparecer a preposição. Se apareceu a preposição e aquela informação é essencial, é importante, ela é transitiva direta. Agora, se não, se for um acessório, aí você vai ter aquela questão: esse verbo é intransitivo. Apareceu uma preposição. Por quê? Porque os adjuntos adverbiais, eles também aparecem preposicionados. Artigo mais preposição, frase. É uma preposição. No, em mais o, preposição. E não é complemento do verbo, porque esse verbo, ele é intransitivo. Quais são os verbos intransitivos? Dormir é intransitivo. Morrer é intransitivo. Falecer, nascer, são ações acabadas. Cair. Aquela musiquinha lá, cai, cai, balão, cai, balão, cai na rua de sabão. O balão cai, o balão é o sujeito da oração. E o verbo cair, ele é intransitivo. Agora, na rua de sabão, na rua da minha casa, aí já é acessório, é adjunto adverbial de lugar. Tá? Então, agora vamos lá para os transitivos. Já explorei bastante para vocês o que é intransitivo. É quando a ação é completa, ela não precisa de complemento. Verbos intransitivos. Esse in indica negação, não há. Transitivos, eles podem ser diretos ou indiretos. E esses verbos, eles exigem complemento. Se os verbos são transitivos diretos, o complemento é objeto direto. Então, eu vou colocar aqui para eles como que ficaria isso. Eu vou fazer um esquema, eu gosto de fazer um esquema aqui.
é verbo transitivo direto, mais objeto direto. Esse objeto direto é chamado de complemento verbal. Verbo transitivo indireto, mais objeto indireto. Complemento também é um complemento verbal, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto, ele é chamado também de bitransitivo, porque ele tem duas transitividades. Objeto direto, objeto indireto. Então, resumindo, quais são os complementos verbais mesmo? Que eu acabei de falar? Hein? Ó, os complementos verbais são objetos diretos e objetos indiretos, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês que depois... E objeto ó, VTD, verbo transitivo direto. OD, objeto indireto. VTDI, VTI quer dizer, verbo transitivo indireto. OI, objeto indireto. VTDI, bitransitivo, objeto direto, objeto indireto. Resumindo, o O, I, OD, vou colocar aqui, sem preposição. E OI, com preposição. Vocês podem fazer perguntas para o verbo. Basicamente, as perguntas são o que e de que. Pode ter mais, tá? Pode ser para quê? Vai depender do que aparecer após o verbo, tá? Porque a preposição tem uma lista. São várias preposições. Por isso que eu falei, quem não sabe preposição, fica difícil aqui o conteúdo, tá? Vou dar exemplo para vocês agora, já que eu falei. Exemplo. Marcos comprou vários pacotes de figurinhas. Graças a Deus acabou essa moda. Eu odeio essa moda de figurinha. Figurinha. Aí ficavam batendo figurinha, aí aquele barulho me irritava. Ainda bem que acabou. Eu entendi até agora que as adverbiais eu não vou trabalhar com vocês agora, não é conteúdo de vocês. Não se preocupem, tá? O que vocês precisam entender é a transitividade dos verbos. Por que eu falei das adverbiais? Dos adjuntos adverbiais? Porque eles podem aparecer e pode confundir a cabeça de vocês. O que vocês precisam entender é que há verbos que são transitivos, que precisam de complemento verbal. Esse complemento verbal pode ser objeto direto ou indireto. E os verbos intransitivos que têm sentido completo, como o verbo morrer, dormir, correr, sair, cair, tá? Ó, comprou vários pacotes de figurinhas. Quem comprou? Marcos. Marcos é o sujeito da oração, correto?
Quem comprou? Comprou é o verbo. Ele é chamado de verbo transitivo direto. Vários pacotes de figurinhas, tudo isso. Quem comprou, comprou o quê? Vários pacotes de figurinhas, tá? Então, é chamado de OD, objeto direto. Agora, ele sempre acreditou em você. Quem acredita, acredita em... Esse em é preposição. Em, de, para, com, é preposição, tá? Em você é o objeto de indireto. Então, aqui é o sujeito, ele. Acompanhe no livro de vocês, está tudo escrito aí. Sempre é advérbio, tá? Então, acreditou é chamado de verbo transitivo indireto. Página 18. Vocês estão dormindo, hein? Objeto indireto. Em você é o objeto indireto. Isso aqui é o conteúdo que está no livro de vocês, tá? Outros exemplos de verbos transitivos diretos e indiretos. Meus amigos chegaram. Eles chegaram. Atrasados, cedo, cansados. Não interessa, tá? Os animais morreram. De fome, de preguiça. Não, preguiça não morre, não. Não morre, porque senão eu já estaria morta. Ó. Então, o verbo morrer, ele é intransitivo. Intransitivo, ele não precisa de complemento, correto? Ele sofreu muito. Esse muito é um advérbio de intensidade. Não é complemento do verbo sofrer, tá? É a intensidade, o quanto que ele morreu. A criança brincou bastante. Bastante também é advérbio de intensidade. Então, não é complemento do verbo. Todos dormiram cedo. Cedo é tempo. Não é complemento do verbo. Então, faça o seguinte. Peguem no livro de vocês, nessa parte aqui, e peguem o marca-texto ou sublinhem. Coloque, sublinhe aí. Muito, bastante cedo. Nessa parte aqui. Na página 18, aqui, ó. Sublinhe ou pegue o marca-texto e excluem esse item aí. Muito, bastante e cedo. Por que eu estou falando isso? Porque são acessórios da oração. Ele não é complemento verbal. Tá? Muito, bastante cedo. Eles não fazem parte do complemento verbal. São termos acessórios. Chegaram, não tem nada após o verbo. Aí você já sabe que é intransitivo. Não tem complemento. E o verbo morrer também, ele não tem complemento. Ele é intransitivo, ele não tem acessório, quer dizer. Os verbos transitivos. Os alunos aprenderam o conteúdo. Ó. Os alunos aprenderam o conteúdo. Tem o sujeito? Os alunos. Qual que é o predicado? Espera um pouquinho que eu não terminei ainda. Aprenderam o conteúdo é o predicado. Qual é o verbo? Que tipo de verbo é? Não, ele é, então, aprenderam, mas ele é transitivo direto ou indireto? Direto, verbo transitivo direto. E o objeto? Qual que é o objeto da oração? Os alunos aprenderam conteúdo? O conteúdo?
Ó, que pergunta eu poderia... Ainda não. Que pergunta eu poderia fazer para essa frase aqui? Os alunos aprenderam o quê? Tá, então coloquem em cima do verbo, coloquem o quê? Coloquem a pergunta. Meu pai comprou o quê? Uma casa eu complemento. Pensei em você, pensei em quem? Você, né? Em você. Ontem, marquem aí o ontem. Ontem é advérbio, ele é acessório. Nós não precisamos dessa informação, ela não é necessária. Concordo com sua ideia. Com sua ideia, objeto indireto. Então, concordo com o quê? Com o quê? Com quem? Vendi o quê? A moto. A moto é o acessório, é o objeto direto. Então, nós temos casos aqui. Aprenderam o conteúdo, verbo transitivo direto. Comprou uma casa, o transitivo direto. Pensei em você, transitivo indireto. Concordo com sua ideia, transitivo indireto. E vendi a moto, transitivo direto. Agora vai. Conseguiram entender o que eu estava falando? Vou fazer o seguinte. Vocês vão fazer o exercício agora. Vocês vão fazer o exercício. À medida que vocês tiverem dúvida, pergunte. Professora, eu não entendi a número 1. Pode explicar novamente? Não entendi a 2. Professora, mas até que página? Vocês farão tudo. A atividade da aula de hoje é até a página 24. Tá bom. Tá? Eu vou passar aqui no quadro que eu fiz com vocês aqui. Aí eu vou passar no quadro para eles. Então, eu vou me ausentar um pouquinho, não vou escutar vocês, tá? Vão fazendo o exercício aí. Eu tô falando com eles, espera. Para passar algo, bro. Pode, meu Deus! Não tem quantos dias você preferência com um monte? Não foi só essa, professora. Vocês falam demais. Já vem silêncio. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o... Vai. E nem na rotina de vocês. Meu filho nasceu. Essa ação, ela é completa, ela não precisa de complemento. Então, eu vou separar aqui para você. Sujeito, predicado. Correto? Esse daqui é o núcleo do sujeito. E o núcleo do predicado é sempre o verbo. Sempre o verbo. É o núcleo do predicado, tá? No hospital. Ele nasce, lógico, no hospital, mas tudo bem.
Mas olha só, isso daqui é um termo acessório. Aqui nós estamos falando do... Tudo isso aqui faz parte do predicado, apesar de ser acessório, tá? Porque ele tem adjunta adverbial de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, todos eles complementam, eles não complementam porque ele não é objeto direto. Sim, complementa, só objeto direto ou objeto indireto, tá? Tá. Aqui, vou mudar. Verbo intransitivo é quando ele tem sentido completo. Ele não precisa de complemento. Tá? Agora, os alunos, não estou explicando, passando o que eu coloquei lá para sujeito, alunos é o núcleo, aprender, quem aprende, aprende o quê? O que eles aprenderam? A matéria. O conteúdo, o objeto direto, verbo transitivo direto. O núcleo vai sempre o nome, né, professora? É. Pensei em você ontem. Isso daqui, adjunto, esse aqui é advérbio de lugar, tá? Advérbio de lugar. Pensa, faz. Quem pensa? Pensa em quem? Em que? Tá? Pode ser em que também. Isso daqui, objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Então, ele vai ter desse esquema aqui, ó. Dentro do predicado verbal, nós teremos verbos intransitivos, eles não exigem complemento, eles têm transitividade como se ele fosse um verbo independente, ele não existe nada. Ele não acabou. Aí aqui, verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, objeto indireto. Tá? Predicado verbal, esses que indicam ação, tá? Do sujeito. Deixa eu ver aqui. Vendi a moto. Quem vende, vende o quê? Vamos lá. Então, isso daqui é objeto direto e isso daqui é verbo transitivo direto. Tem sujeito? Não. Sujeito oculto ou desinencial. Só um pouquinho. Eu vou. Eu sou ligeira e rasteira. Na hora de fugir. Fala mais, né? Ó,
Emprestei. Quem emprestei? Eu. Emprestei todo mundo. Quem empresta? Empresta o que a alguém. Onde tem preposição é o objeto indireto. O que a quem. Isso daqui é uma junção da preposição do artigo feminino singular mais a preposição. Então, objeto indireto. Não necessariamente vai aparecer a frase, tá? Lembrando que a frase só aparece diante de palavra feminina. Podem fazer exercício. Eu não entendi a página 22 da 10. Qual questão? Questão 10, página 22. Questão 10, página 22. Já está aqui, nossa. Vai. Aqui você vai identificar o verbo. Você vai identificar os verbos das letras A, B, C, D, E, F, G e classificar se são transitivos ou se são intransitivos. Vou mostrar para vocês o primeiro exemplo, como que se faz, tá? Está vendo o quadro? Tô. Tá. Então, eu vou colocar aqui. Um grupo de... Eu vou pegar... Vou fazer a letra A. É que ela é muito longa. Eu fiquei com preguicinha de escrever tudo. Um grupo. Tem que ser rápido, cara. Quem é o sujeito? Hein? Nossa, gente. Ó. Um grupo de psicólogos americanos é o sujeito. O núcleo. Isso aqui não é igual ao exercício, tá? Eu só vou mostrar para vocês porque eu acho melhor. O núcleo é grupo. O predicado é todo. O sintagma pós palavra americana. Agora, eu quero saber que tipo de verbo é. Verbo o que ele analisou? Ele analisou o quê? Então, ele é direto, tá? Então, o verbo é analisou. Objeto direto. Se o verbo é transitivo. Ó, uma coisa. Não tem como o verbo ser transitivo direto e o complemento ser objeto indireto, tá? Transitivo direto, objeto direto. Transitivo indireto, objeto indireto.
Então, na resposta da letra A, vocês deveriam colocar verbo analisou, verbo transitivo direto. Então, coloquem analisou, verbo transitivo. A pergunta que vocês deveriam fazer aqui é analisou o quê? Uma ação. O impacto, né? O que ele analisou? O impacto. O impacto dos videogames, dos videojogos. Esse conteúdo é maravilhoso. Coisa mais linda do mundo, isso aqui. É uma delícia. Tem quase o gosto do brigadeiro. Só que o brigadeiro enjoa se você comer muito. E vai fazer mal também, né? Então, isso aqui não enjoa, não. Senão eu já estava enjoada faz horas. Estão ensinando saúde agora. Quanto colesterol, certo? Eu tenho muitas coisas estranhas, só que eu como do mesmo jeito. Oxe, mas você tá falando de diabetes, mas não tá Entendeu? Para poder saber que é da qualidade. O aluno que perguntou para mim, entendeu a questão? Aí eu falei, eu não entendi a dois. Eu tô na 21 já, filho. Eu tô na 15. Mentira, moço. Não. Eu já fiz tudo. Acabei a primeira questão. Eu ainda tô na muito rápido. Faça um exercício, toma uma água. Mas eu não sei entender. Você acha ou não tem certeza? Eu não sei. Eu vi duas páginas. Eu papo com Que Catarina? Que Catarina só vem imaginário. Eu já fui já ela tá assim. Martim da Vila. Cantor de samba. Ah, não. Martinho, com T. É, Martinho. Dois. É interpretação, hein? Por que é necessário procurar uma unidade de saúde e levar a caderneta de vacinação? Para ter a saúde do filho. Sim. Não precisava falar a resposta, né, Ana? É para que tenha um controle, né? Porque, tipo assim, você tem que tomar a quantidade exata da vacina. Você não pode tomar além daquilo. Mas se você não pode fazer porque ela acaba perdendo essa parte. Geralmente acontece o seguinte, quando você está com a caderneta de vacina atrasada, as vacinas atrasadas você tem que tomar tudo. E tem uma vacina que você tem que voltar depois de 15 dias, se não me engano, é da hepatite. Aí você tem que voltar a tomar de novo. É 2 doses com 10 e uma com 12. Agora eu tenho que tomar outra, agora com 12, uma delícia. vai ter que tomar uma outra. É 2 com 10 e uma com 12. Eu tomei. Aí se tome. É só depois da raiva. Minha carteira de vacinação,
Só tem que tomar uma vacina, Eu já tomei 4 vacinas. a minha voz foi lá bem, sim, senhora. Vacinar chegou lá, tinha 100 vacinadas. Credo. Eu já tomou 3, era que eu vou falar quanto vezes. Até hoje eu nunca vou. Mas não pode, sabia? Se você Isso não. faz mal. Não é. Você tem que tomar tudo de novo. É como se ela perdesse a validade. Aí, tipo, se você não voltou naquele período, né? Você tem que voltar a tomar e tomar de novo. Aí tem que pular 2 semanas. Ela tomou 5 vacinas. Tadinho dela. Quem? Eu deixou ela tomar 5 vacinas. Mas também, Eu posso pagar o quadro? Pode. Agora a gente Então. Na hora que vocês terminarem de copiar, vocês mandem para mim no privado o exercício respondido, tá? E a identificação, nome e turma. Então, para fazer até que página? Página 24. Tá, vou te mandar. Não é, mas não faz difícil que você Gostei. Nossa, a aula voou hoje, hein? Santo Cristo. 8h57, faltam 3 minutos para terminar a aula. Vai pagar o quadro. Vai mudar a tarefa? Não, parece que vocês vão fazer. Os exercícios não é tudo. Vocês alguma coisa para fazer isso aí. Então, você sabe o que? Isso daí vocês fazem com a mão ou pouco? Não vem nessa conversa, não. Você sabe tudo inteiro sobre português, pode ser. Não é? Eu passei o período fazendo prova. Não pode ser. Não, professora, você não tem que escrever tudo. Então, você não sabe, gente. Falou Nicole, eu ainda tenho que fazer tudo passo. Nicole, você ainda tem que mandar tudo. Não, eu não sei se é Qual é o sujeito das formas verbais indicadas na atividade anterior? Eu tô te ignorando, bicho. Deixa eu ver aqui, tem que ler o contexto, né? Ah, tá. É a frase, vacine-se. Ele está falando para você se vacinar, tá? Ó, eu vou manter os exercícios de tarefa que foram propostos na pauta, tá? Vocês farão, estou falando aqui, vocês farão as atividades, terminarão as atividades da aula e a tarefa, tá? Na próxima aula, vocês enviem para mim tudo pelo WhatsApp antes da aula, para eu poder colocar no controle a atividade feita, a pontuação. Só 3 alunos do online que fizeram. Então, façam, porque isso daqui é muito importante para Professor, vocês. eu fiz também. Mas você não mandou. Próxima vez você manda Eu antes, mandei, tá? professor. Ai, verdade. Deixa eu anotar aqui. Vocês podem sair, tá? Obrigada Tá, pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, Pro.